E aí, minhas belezas? Milena Aquino, por aqui, criadora do canal Leitura Ativada. E hoje eu vou falar do livro O Poder da Presença, de Amy Cuddy. Vem comigo, vem! Oiê, cheguei! Para te trazer mais uma resenha criativa e simbora rumo aos 52 livros que eu vou ler nesse ano. Ano passado li 27 e este ano eu quero ler 52. Esse aqui, O Poder da Presença, é o 11º. Então, sem demoras, vamos para um pouco de informação para você, que é aqui do canal, que é uma beleza frequente aqui no canal, que é uma beleza que chegou agora. Um pouco de informação sobre o livro. São 255 páginas, 11 capítulos. Tem poucas figuras no livro, tem poucas páginas com figuras no livro, tá? Mas elas são fundamentais para a teoria, para o desenrolar da teoria, para a solução do problema que a autora levanta. E elas são importantes, eu pretendo mostrá-las aqui. Quero falar agora aqui um pouco também sobre a autora. A autora sofreu um acidente de carro quando ela tinha 19 anos. E ela foi tratada durante toda a sua infância como uma pessoa com altas habilidades. E aí, quando do acidente de carro, todo mundo dizia que ela estava perdida, que naquele momento ela perdeu todas as habilidades, todo o cognitivo dela foi destruído. O dano maior que ela teve naquele acidente foi no cérebro. E ela conta que, nas minhas palavras, né, que eu entendi lá, é que o cérebro dela sofreu uma batida muito forte contra a estrutura óssea dela, de forma que o cérebro ficou desestruturado. Então disseram que ela nunca mais recuperaria o seu cognitivo. E de fato, ela teve muitas dificuldades, tanto que ela relata que terminou a faculdade 4 anos depois da turma dela. É uma dificuldade, né, gente? Eu terminei a faculdade muito tempo depois da minha turma, porque eu tinha dificuldade para pagar, né? Fato. E ela disse que terminou por causa disso. Terminou 4 anos depois da turma dela por causa disso. Mais uma informação sobre a autora. E sobre o livro. Esse livro só tá aqui, na minha mão. E na sua, se você tiver comprado. Ou se você não tiver comprado, ele só tá disponível para nós, porque a autora subiu no palco para falar a sua teoria na sua vida praticada. Porque o TED dela estourou no mundo todo. Se você não sabe o que é o TED ainda, o TED é uma organização que promove ideias, technology, entretenimento e design. Eles falam ideias maravilhosas. A pessoa tem 18 minutos para falar uma ideia. E a Amy subiu lá no palco do TED e falou a ideia dela. E ela vai falando a ideia dela. Na altura lá do minuto... Eu não lembro o minuto não. Ela começa a contar a história dela, que prova a teoria dela, que prova a ideia dela. Gente, se você tá igual a mim, cansada de ficar ouvindo gente falando sobre pessoas, indico o TED para essas pessoas, para eles começarem a falar sobre ideias. São ideias compartilhadas. Esse livro só veio até nós a partir da ideia. Ela completou a palestra, falou toda a teoria, falou da sua vida. E o que aconteceu? Uma chuva de e-mails, uma chuva de pessoas pedindo para que ela escrevesse o livro. E ela escreveu. Foi assim que surgiu esse livro. Então, agora para o primeiro passo, em que eu explico um livro para você. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é tema central do livro. O tema central do livro é apresentar posturas poderosas para que a gente execute. Ou seja, é apresentar a teoria de que a linguagem corporal pode, a teoria de que a linguagem não verbal pode ativar em nós um pensamento, um comportamento. Parece loucura, mas a autora comprovou essa teoria. Vejam só, ela, com a própria vida, ela provou a teoria. Com a própria vida. Ela não tinha cognitivo. E conforme o tempo foi passando, ela foi melhorando, tomando posturas, sem ter o cognitivo. E aí o cognitivo foi vindo, até o último capítulo do livro. Olha que curioso, no último capítulo do livro é finja até virar verdade. Finja até virar verdade. É isso mesmo que você ouviu, finja. Se você não dá conta ainda de pensar numa coisa e executar, execute até que você esteja pensando com a máxima verdade, até que vire verdade. Foi isso que ela fez, ela tinha dificuldade para falar. E aí a professora dela incentivou que ela falasse, e ela começou a falar, demorou demais um discurso, mas ela falou, até que ela mesma se convidava para dar palestras para ela mesma, e aí começaram a convidá-la para dar palestra, e ela foi melhorando, e ela foi fingindo até que virou verdade. E tá aí um TED famosíssimo, disponível para todo mundo, e tá aí um livro na nossa mão. Então, esse é o tema central do livro. Ela vai apresentar posturas para você fazer, até 2 minutos, fazendo essa postura, diariamente.
E essas posturas vão te levar a pensamentos e comportamentos que você não viveu, que você ainda não viveu. E é isso. Agora eu vou para as frases que comprovam essa teoria. Página 43. A lesão cerebral que sofri na época da faculdade não me tolhe muito hoje, mas sempre será parte essencial de quem eu sou. Não apenas por seu impacto físico sobre meu corpo e sistema nervoso, mas também por seus inúmeros efeitos sobre minhas experiências desde então. Relacionamentos, decisões, formas de pensar, aprender, sentir, minha visão de mundo. Durante muito tempo, foi uma parte de mim que eu tinha vergonha de compartilhar. E isso me assombrou e me dominou. Segunda frase, página 27. Foca aqui na minha beleza. O poder não expande apenas nossas mentes, expande também nossos corpos. A linguagem corporal expansiva e aberta está estreitamente associada ao domínio em todo o reino animal, o que inclui seres humanos, outros primatas, cães, gatos, cobras, peixes, aves e muitas outras espécies. Quando nos sentimos poderosos, tornamos-nos maiores. Gente do céu, ela vai falando sobre a linguagem não verbal, sobre o seu corpo, sobre a linguagem corporal que você expressa sem abrir a boca. E ela diz que isso é próprio do reino animal, é próprio de todos nós, é próprio da vida. E é muito interessante, ela comprova essa teoria dela até na vida das pessoas cegas, ou seja, pessoas que não viram nunca ninguém fazendo posturas poderosas, nunca ninguém em posição de poder ou posição de presença, e elas reproduzem, porque isso é próprio de nós, é próprio do reino animal. Postura de poder, postura diante da vida sem elas terem aprendido, sem elas terem visto algum dia. Veja, essas posturas são o foco do livro. São cinco, e ela vai desenrolando em estudos variados, em estudos na sua faculdade, em estudos com os seus alunos. E até que ela apresenta no TED. Muito bem, vamos lá, para a próxima. Mais uma frase, não, um parágrafo para você. Página 165. Nossos corpos falam para nós. Eles nos informam como e o que sentir e até pensar. Mudam o que acontece dentro do nosso sistema endócrino, dentro do nosso sistema autônomo, do nosso cérebro e da nossa mente, sem que estejamos conscientes disso. O modo como você conduz seu corpo, suas expressões faciais, sua postura, sua respiração, afeta nitidamente a forma como você pensa, se sente e se comporta. Frisa aqui embaixo. O modo como você conduz o seu corpo afeta nitidamente a forma como você pensa, se sente e se comporta. Gente, que frase é essa? Eu sei que lá na Bíblia, tá ela aqui inclusive, eu sei que tá lá falando assim, ó, o coração formoso aformoseia o rosto. Eu sei, ela não tá contestando isso no livro, mas ela diz que existe muito mais poder na linguagem não verbal, expressa pelo nosso corpo, e que a gente precisa se apoderar dela. É isso que ela tá dizendo. Ah, e outra coisa, e ela também, no livro, ela não diz que as pessoas que têm alguma limitação fisiológica não podem fazer isso, tá? Não podem usar a linguagem não verbal. Por exemplo, tetraplégicos, paraplégicos, sabe? Ela não nega, ela fala assim, vocês não têm isso, então vocês poderão ter, se pensarem. Se pensarem que estão executando postura de poder. A postura de poder, feita num corpo são ou feita no corpo doente, ativa comportamentos e sentimentos. Putz! Foi fantástico isso. Próxima frase. A postura molda não apenas como nos sentimos, mas também a ideia que temos de nós mesmos, de nossa autodescrição, a confiança com que sustentamos. Olha isso. Eu não vou nem comentar essa aqui, não. Essa tá na página 185. E agora, página 206, quero dizer aqui com vocês o seguinte. Embora nossa linguagem corporal governe o modo como as outras pessoas nos percebam, ela também, de novo, ela também governa como nós nos percebemos e como tais percepções são reforçadas por nosso comportamento, nossas interações e até nossa fisiologia. Putz grilo, gente, pelo amor de Deus. Que livro, que história, que bênção, que riqueza. Sério mesmo, que riqueza. Sabe, aquelas histórias de, autoafirme-se, se autoafirme. Pense. Gente, é muito mais que isso, é muito mais que isso. Ela conta que alguns estudos tocando nesse assunto começaram em 1980. E aí ela pega esses estudos aqui no livro, aí tem outro de 2004. Aí vem ela com esse livro, com essa ideia, né? Esse livro saiu em 2015 e aí, se eu não estiver enganada, a palestra dela foi em 2012. E aí ela já usa esses estudos, mas aí depois ela faz as publicações, ela faz o livro, né? E aí ela vai contestando esse domínio 100% dessa história de que as autoafirmações é que ativam o nosso corpo. Ela fala assim, olha, o seu corpo pode ativar o que você pensa sobre você. É sério.
Putz, grila, e agora eu quero conversar com você sobre aquele passo, que é o terceiro passo. Mas antes disso, eu queria te pedir, é hora do like. Dá o seu like, dá o seu dislike. Eu já falei algumas frases que servem pra você usar nas suas conversas. E você pode usar. Serve pra você conversar com você mesmo, serve pra você usar com os seus amigos. Então, dá um like ou dá um dislike, mas fala alguma coisa. Muito bem, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é aquele lugar onde eu comprovo na minha vida que o que eu tô lendo é verdade. Eu vou dizer pra vocês, essa semana toda eu passei fazendo as coisas desse livro, sem brincadeira. Eu comecei a fazer. E eu vou contar pra vocês a minha experiência pessoal dessa semana. Essa semana eu tive que fazer outra ressonância na minha vida. Fui fazer a ressonância da região pélvica, porque eu vou fazer uma cirurgia pra tirar o útero. E aí, quando fiz nos últimos meses essa ressonância, eu pedia pra parar toda hora. E dessa vez, eu fui fazer essa semana, se não tiver enganado, foi quarta-feira, entrei na sala. Eu tava com medo. Eu falei, o quê? Aí aqui em casa, eu já fiz a postura de poder antes de sair. E quando cheguei lá, quando eu vesti o roupão, que eu fui pra máquina, eu não quis saber. Eu fiz a postura de poder. E aí eu virei de costas pra enfermeira que tava atrás de mim, né? E que tava ao meu lado, virei de costas pra ela. E fiz postura de poder, não quis saber. Respirei 4 respirações profundas, botei a mão no quadril, expandi o tórax, fechei o olho e fiz. Eu não fiz os 2 minutos que ela indica que a gente faça, mas eu fiz a postura de poder. E eu tenho que dizer pra vocês, eu não interrompi o exame, que da outra vez eu interrompi. Eu não fiquei desesperada ao entrar. É claro que foi tenso, foi desafiador, caiu até uma lagriminha aqui, mas eu mantive. Então eu vou dizer pra vocês, se eu me comparar comigo mesmo, da última ressonância que eu fiz para as outras que eu fiz, eu tô muito melhor. E o que fez eu ficar melhor? Postura de poder. Então a teoria dela é verdade. Ah, Milene, você tá influenciado. Foda-se, eu tô vivendo isso. Eu já vinha vivendo, fazendo e executando, né, com o boot de manhã, agora potencializou. Tipo, me deu mais base de fazer. Gente, os estudos que ela coloca aqui no livro, que comprovam isso, é o seguinte: quando você faz postura de poder numa situação de desafio, numa situação de pressão, numa situação de dúvida, o que acontece? O seu cortisol, que é o hormônio do estresse, baixa. E quando você ergue o corpo, expande seu tórax, abre as pernas, que é a postura de poder, eu vou botar a imagem aqui, você faz que o cortisol vá lá para embaixo e o testosterona aumente. Sério mesmo. Olha, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu comigo lá. E eu quero cada vez mais viver essa experiência. É muito bom. E pra mim essa teoria é verdade sim. E agora o último passo é o quê? E daí esse livro na minha vida? E daí essa teoria na minha vida? E daí esse livro nesse canal? E daí essa teoria nesse canal? Bem, eu quero te desafiar. E daí é que eu quero te desafiar a fazer o que eu fiz. Eu quero te desafiar. Se ponha em posturas de poder. Eu vou colocar aqui. Se ponha em posturas de poder. E veja o que pode acontecer com você, esse é meu desafio pra você. E eu quero te dizer o seguinte, eu fiz uma resenha aqui nesse canal sobre o livro O Banquete, de Platão, onde ele fala sobre os diálogos. E o livro é todo um diálogo de várias pessoas. Eu me lembrei deste livro, sabe por quê? Eu me lembrei dessa leitura. Você vai ver lá no vídeo, vai jazinho lá quando eu terminar. Vou deixar no cardzinho na descrição também. A postura que eu faço, que eu imaginei Sócrates fazendo. Por que eu tô falando isso? Porque era uma postura de poder. Veja, em 2012, outro cara em 1980 falando sobre isso, e Sócrates já fazia isso quando ele estava diante de um desafio. Se você é leitor, se você prestar atenção, vai lá na minha resenha. Eu acho que eu tô assim lá, uma coisa assim, mas era postura de poder. A narrativa do livro me faz imaginar isso, era postura de poder. Sócrates, antes de entrar para fazer o banquete e conversar sobre ideias lá, ele fez postura de poder. Ou seja, antes de um debate. Gente, presta atenção, olha isso. Olha isso. É uma teoria recente, tá? É uma teoria recente, mas já tem uma prática antiga. Pelo menos eu me lembrei isso, agora quero que você confira lá. Eu comecei essa resenha fazendo a postura que pra mim é a postura de poder. E é uma confirmação. Então, e daí esse livro da minha vida? E daí que eu quero te desafiar a fazer isso. Simbora, vamos fazer isso. Vamos, eu tô te cutucando pra você se autocutucar. A autora usa essa expressão, autocutucões. É você se postando com o seu corpo, com a sua linguagem não verbal, para que o seu cérebro, a sua vida, o seu pensamento faça. Por isso que ela diz, finja até que seja verdade. Te desafio. E se você chegou até o final aqui, eu quero te pedir uma coisa. Escreve aí, hashtag BLZAMe, se você chegou até o final do vídeo. Sabe o que é? Porque deu umas dificuldades aí com o YouTube. BLZA é proibido, mas vamos tentar hashtag BLZAMe. Que significa o quê? Cheguei até o final do vídeo e foi uma beleza. E foi uma beleza te ouvir. E foi uma beleza ouvir a resenha
que você faz de um livro. Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo do canal. Até o próximo livro do canal. Tchau!